Então vamos dar sequência e depois aí vocês veem o que é melhor aí juntar esses vídeos. Bom, e aí então nós estamos falando da resolução número 1, que veio trazer algumas novidades. A primeira coisa é que ela começa a determinar, especificar melhor o que deve ser avaliado para a concessão do porte de arma. E a primeira coisa que ele avalia são os aspectos cognitivos, e ele vai discriminar que a gente precisa da avaliação da atenção, isso já tinha na instrução normativa da Polícia Federal, que aí a atenção, então, normalmente se aplica. E a atenção é um dos. Vocês vão ver aí pelo SATEPS, pelo portal do SATEPS, que a atenção, basicamente, é onde temos uma maior variedade de testes autorizados e favoráveis, né? Temos BPA, tem rota de atenção, e eles vão pegar a atenção seletiva, né, sustentada e concentrada. Um outro teste interessante que eu acho que vocês vão ver na faculdade é o FDT, né, o Five Digit Test, que ele é designado para função executiva, mas uma das coisas que a gente permite avaliar nele também é a atenção seletiva, que é uma outra modalidade de atenção, e isso a gente consegue aplicar bastante, um teste rápido de aplicar, então é bem tranquilo. A resolução vai determinar a questão da avaliação intelectual, e aí nós temos as baterias, os testes mais fáceis, né? Não precisa aplicar, ninguém na área aplica, por exemplo, VAIS ou VASI, né? É muito difícil ver, porque o custo passa a interferir, né, a aplicação desses testes. Por isso que eu te falei aquela hora que o custo ele é um fator importante para a gente sempre avaliar, né? Apesar de ser um teste padrão ouro, como vocês viram na faculdade, mas a gente aprende tem TIG 38, TIG 36, vocês conseguem outras baterias de testes que permite avaliação, né? O BPR, que dá também raciocínio, bateria, o BPR-5 também é bom. A avaliação também ela vai... E aí uma novidade interessante dessa resolução foi a introdução da avaliação do controle inibitório e planejamento. Então isso pegou muitos psicólogos aí de surpresa, porque eles não sabiam como avaliar isso, não era necessário, não fazia parte do protocolo, né, vamos dizer assim. E aí então o controle inibitório a gente tem esse FDT. O FDT ele vai tratar justamente da flexibilidade cognitiva e vai tratar também, como eu falei, da atenção seletiva e vai ajudar a gente fechar essa questão um pouco, tá? Então é um teste fácil também de aplicar, rápido para aplicar. Tem que, obviamente, mas ele ajuda a dar um fechamento melhor aí nessa questão. Uma dúvida que os psicólogos ainda têm em relação a isso é a questão do planejamento, né? Como se avalia o planejamento? Não há um teste, né, propriamente para isso. Nós aplicamos uma tarefa, né, que a Torre de Londres ou a Torre de Hanoi, embora tenha uma certa padronização, mas são testes mais baseados ainda na literatura, não é um teste aprovado pelo SATEPS, né, mas são tarefas neuropsicológicas que a gente consegue utilizar no processo de avaliação, que vai permitir entender como ele planeja a execução, né? Esse teste é um bacana, não sei se vocês brincaram na faculdade, mas vocês conseguem achar até na internet aí para brincar com ele, para poder entender a questão do planejamento, se existe o pensamento perseverativo, né? A pessoa erra 10 vezes a mesma coisa da mesma forma, então isso ajuda a ter uma noção de planejamento. E aí chegamos finalmente em personalidade. Personalidade é interessante, porque pela primeira vez essa resolução ela trouxe a obrigatoriedade de aplicar 3 testes de personalidade. Então precisa obrigatoriamente aplicar um teste projetivo, um teste expressivo e um teste psicométrico. Psicométrico são os autorrelatos, normalmente a gente acaba aplicando o BFP, né, baseado nos 5 fatores de personalidade. Expressivo, palográfico, fácil de aplicar, aplicação correção informatizada, então, e vai pegar justamente um dos critérios que eles colocam, que é também a impulsividade, a agressividade, né, que a gente precisa avaliar. A resolução indica 3 critérios interessantes para constar nessas avaliações da personalidade, então a ideia também não é descobrir psicopatologias, mas é pegar a agressividade, a ansiedade
E também a questão de agressividade, ansiedade e também essa questão de impulsividade, de autocontrole. É o principal foco, né? Nada disso pode estar muito exacerbado nem muito reduzido. Para projetivo, se aplica um teste mais rápido, né? Projetivo que se aplica. Também ninguém vai aplicar um Rorschach para fazer porte de arma, pelo custo, pelo tempo, né? E pela também necessidade de preparação. Mas se aplica o Zuliger, né? O Zuliger, ele é um Rorschach reduzido, porque ele só tem 3 pranchas, e então se aplica bastante. Então nós temos a questão do Zuliger, algumas vezes tem alguns colegas que aplicam o Pfister também, né? Nessa qualidade da expressão, porque o Pfister ainda há uma certa divergência na literatura, se ele é um teste projetivo, expressivo, há quem, né? Mas sim, porque ele é questão mais de literatura. Mas acho que é mais ou menos isso. E aí a questão toda que a gente vai colocar é também que a resolução ela vai dizer que agora nós devemos avaliar o juízo crítico e comportamental do paciente e fazer uma análise de planejamento de funções, de organização, de cenários. Isso também, confesso que muita gente está perdida ainda. E para ajudar nessa questão de cenários, de avaliação, inclusive eu conheço alguns trabalhos que estão sendo realizados envolvendo inteligência artificial. Então eles estão usando o óculos VR para criar situações, né, simuladas de realidade virtual para avaliar como que a pessoa se comporta. É lógico que tem toda a questão ainda de falta de normatividade, né? E também que a pessoa sabe que ele está ainda num ambiente virtual, então não posso levar ferro e fogo as respostas que ele apresenta num cenário simulado, mas é interessante. Eu acho que nós estamos desenvolvendo bastante ainda com a ajuda da inteligência artificial, vem muita coisa boa para ir para vocês aí que vão se formar, vai ser uma coisa bacana daqui a 3, 4 anos, vamos ter uma boa revolução com o uso do VR, né, dessa inteligência de ambiente virtual. E uma das coisas que mais chocou, ainda choca o pessoal da avaliação da arma é a questão de laudos. Por quê? Porque vocês vão ver que uma das grandes questões da avaliação psicológica, que seus professores com certeza estão falando, é a questão ética, né? Porque nós temos regras e se você brincar de pegar as infrações éticas do CFP de qualquer região, né? Pode ser da São Paulo, Brasil todo, você vai notar que há uma certa predileção, há uma certa, muito maior quantidade de infrações envolvendo avaliação psicológica do que qualquer outro ramo da psicologia. Isso porque obviamente na avaliação o paciente detém um papel escrito que foi feito ou que não foi feito. Então ele tem a prova. Se você, né, vamos lá, a pessoa usou um HTP, teste, né, projetivo, um HTP para porte de arma, tem quem use isso também. Só que ele, vamos lá, aplicou HTP e botou, e está lá escrito que ele botou HTP e ele pegou, vamos imaginar, é que um dos exemplos básicos que a gente vê o uso do HTP errado é HTP em crianças de 5 anos de idade, por exemplo. Não é, você pegar o SATEPS não é para isso, então o próprio paciente, o familiar já tem a prova de que você usou o teste errado da pessoa errada, então é óbvio que aquilo vai dar ensejo eventualmente a uma atuação do CFP e uma infração e dificilmente você vai conseguir, né, uma absolvição para esse colega, uma vez que ele tem um papel escrito que ele aplicou o teste que não era para aplicar. Então, por isso que a gente tem uma maior prevalência de infrações éticas envolvendo a parte de avaliação psicológica. E isso eu estou dizendo porque isso é interessante porque agora que houve uma maior intervenção, vamos dizer assim, do CRP com questão do porte de arma, afastando a incidência daquele decretozinho da Polícia Federal, aquele decreto da Polícia Federal dizia como tinha que ser o laudo, que era um papel. O laudo
que é porte de arma emitia é apto ou não apto. E aí, se a gente pega as resoluções do CFP sobre a avaliação psicológica, laudos e relatórios, existe uma série de critérios e requisitos que nós temos que atender sob pena de infração ética. E isso, os profissionais cadastrados na Polícia Federal, eles estão tentando verificar como adequar essa nova resolução, como eu disse, é praticamente recente, né? Fez um ano agora, à prática. E por que tudo isso? Porque vocês vão saber na prática que a elaboração de um laudo, além dos requisitos, é uma coisa trabalhosa, é uma coisa que requer estudo, requer tempo, requer integração de dados, interpretação, raciocínio clínico. Enquanto que até ontem, o que eles faziam? Apto, não apto. Né? Uma folha, o laudo era um para folha A4, escrito apto, não apto. E isso não é avaliar. Né? Por isso, obviamente, o RP fez muito bem intervir nesse sentido e trazer essa resolução. Mas qual que é o problema disso? De novo, é impacto financeiro. Por quê? Embora exista um mercado, embora exista também uma reserva de mercado, quando são alguns profissionais que fazem, é uma questão de custo. E eu conheço profissionais, por exemplo, na clínica, né, que eu adquiri essa experiência, lá eles se cobram na base de R$500 a avaliação. Aplicam todos os testes, como eu falei, atenção, personalidade, né? Naquela época não se aplicava os três, só aplicava só o Zülliger e o Paulo. Hoje é necessário incluir, né, mais o teste de autorrelato psicométrico. Só que assim, mas o laudo também era uma coisa muito simples, dava apto, não apto e acabou. Ninguém nem explicava o porquê estava em inapto. E agora a elaboração de um laudo com os requisitos RP é uma coisa muito mais trabalhosa. E tem muitos colegas, infelizmente, que entraram na profissão mais recentemente, que estão cobrando R$150. Isso que vocês ouviram, R$150 para aplicar 3 testes de personalidade, 3 de atenção, FDT agora, fazer simulação de planejamento, análise de comportamento, elaboração de um laudo. A conta não fecha, né? Então, assim, é por isso que eles estão brigando. Vamos ver as novidades por aí. Espero ter ajudado aí a dar uma pincelada bem rápida aí nessa questão da avaliação por porte de arma, mas existem outras também que são interessantes, que são também compulsórias agora, né? Vasectomia, esterilização, então tem bastante coisa legal na área que dá para aprendermos bastante e ajudar a população. Tá bom? Espero ter ajudado, foi um prazer estar aqui presente com vocês.